Senhor, nós te louvamos, nós exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é infalível, o Senhor é imutável, o Senhor é um Deus justo, um Deus fiel, e nós glorificamos ao Senhor porque sentimos a tua doce presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo teu Santo Espírito que passeia por nós, no nosso meio, em nossas vidas. Obrigado, Paizinho, porque tu és o Emanuel, Deus conosco, Deus em nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, continua conosco para esse momento maravilhoso onde iremos compartilhar a tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Vocês podem sentar. Ô Charles, só dá uma melhorada aqui para mim no retorno, tá bem estranho aqui. Tá melhorando. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus, irmãos, amém? Amém? Oh, glória. A gente está trabalhando aqui, começamos no sábado passado, como o Hugo falou, e vamos finalizar no último sábado de outubro, que tem justamente 5 sábados esse ano, né? Deus usou aí a Joyce veio com a ideia, porque a gente não trabalha 5 solas, né? A base do fundamento cristão. E eu disse, vamos conversar, vamos orar. Se o pastor Pedro comprar a ideia, a gente trabalha, né? E assim, tem sido um tema excelente. Pelo menos no dia a dia da igreja, a gente tem conversado muito sobre as 5 solas, né? E aí a gente começou sábado passado com o pastor Lucas, que iniciou, e aí ele trouxe alguns conceitos, fez um apanhado geral do que seria esses 5 solas, porque em outubro, né? Outubro, eu acho que é dia 30, tu lembra a data? 31, né? É comemorado o dia da Reforma Protestante, aconteceu, né, um rebuliço na Alemanha. E aí, a palavra do Senhor, a partir daquele boom, né, aquele momento de avivamento, foi traduzida para várias línguas, principalmente lá, inicialmente para o alemão, enfim. E aí, por conta também desse avivamento lá, a palavra tem chegado a mim e a sua vida, amém? Então, só fazendo o overview do que o pastor Lucas falou, um resumo. 5 solas são 5 frases latinas que definem princípios fundamentais da reforma protestante, né? Em contradição à igreja romana, na época a igreja católica, né? A palavra latina sola significa somente em português, tá vendo? Já saem aqui falando latino, sola, somente, certo? Os 5 solas sintetizam os credos teológicos básicos dos reformadores, pilares os quais creram ser essenciais da vida e prática cristã. A igreja romana, naquela época, a igreja católica, ele crê em todos os 5 pontos, excluindo a palavra sola. Então, sola graça, sola fide, sola Christus, sola scriptura, sola deo gloria. Eu acho que eu falei correto, não foi o latim? Chique, né? Sola deo glória. E aí eu vou traduzir: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras, só a Deus a glória. E aí, como eu falei, Lutero, né, teve a ousadia de traduzir o Novo Testamento inicialmente. Foram mais de 100.000 edições naquela época. E aí, né, Deus usou poderosamente também a imprensa, estava se iniciando, e aí pôde ser traduzido, impresso e disseminado a palavra, né, o Novo Testamento inicialmente. E aí Lutero também foi acusado de dar acesso à Bíblia, onde naquela época a liturgia era toda em latim, as músicas, a palavra, então muita gente não conhecia o latim, então era mais um momento de contemplação, né, de olhar, que espetáculo, que bonito. E depois desse advento da reforma, Lutero incentivou o canto coral. Olha que maravilhoso, eu acho que um ponto fantástico para mim que gosta de música, né? Já pensou a Mical vir aqui e dividir, a soprano senta aqui, as contraltos senta ali, os tenores e os baixos aqui. Então
vitorioso és, ela vai dar o tom e cada um vai entrar no tom dos seus naipes. Né? Ia ser lindo, eu creio um dia fazer isso na igreja. Já pensou na juventude? Ser tremendo, né? Aleluia. É fácil pegar os naipes, só que não, que até hoje eu não, nunca consegui pegar tenor, viu, minha gente? Eu já esqueço a letra, imagine pegar o tenor aqui, complicado. E aí, como o pastor Lucas falou, sola gratia, somente a graça, né? A igreja vivia, né, naquela época baseada em indulgências, então para você não ir para o inferno, você tinha que fazer por merecer, e muitas coisas eram por sacrifício. Vou me martirizar aqui, vou me chicotear, ou eu vou ter que pagar um valor, né, para quando eu morrer, eu passar um curto período de tempo no purgatório, enfim. E aí Lutero, quando começou a ler, compreender a palavra, ele disse, não, isso aí precisa ser mudado, né? E aí é somente a graça, né? Não é por mérito de ninguém, por mais santo que você queira ser, por mais bonito que você seja, né? Não é pela sua boniteza, né? Não é pelo seu cheiro, né? Não é pelo que você faz, mas é pela graça de Deus, que foi Ele que morreu na cruz do Calvário. E a gente estava debatendo ontem na rádio, né? As pessoas estão tão culturalizadas com relação a isso, a ter uma recompensa baseada naquilo que você dá, que muitas vezes quando a gente vai falar do amor de Jesus, e como é que eu faço para ter esse amor de Jesus? É só crer e com fé declarar a Ele, né? E às vezes a pessoa não compreende, só isso. O maior preço já foi pago por mim e por você, que foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Glória a Jesus. E aí, Hugo também falou no sábado passado, no momento inicial, que nós somos arminianos. E aí eu fico imaginando, quem não sabe o que é arminiano, ficou que nem aquele cara, né? E aí eu queria só fazer um resumo. Depois eu acho que a gente pode fazer um momento com a juventude sobre essa questão do arminianismo. O arminianismo é uma teologia baseada na interpretação do que alguns protestantes fazem da Bíblia. Depois dessa reforma protestante, a tradução da Bíblia que ficou popularizada para todo mundo, então algumas pessoas, alguns estudiosos pegaram algumas interpretações. E aí veio Calvino, né? E veio Armínio, Jacó Armínio, acho que é Jacó, Jacob, né? Enfim. E aí só dando uma pincelada para vocês, né, que o nome arminianismo vem do principal defensor, que é Jacó Armínio, né? O arminianismo é conhecido principalmente por suas diferenças com o calvinismo. Com a reforma protestante surgiram várias novas interpretações. Então eles têm 5 pilares, né? Assim como as 5 solas, eles sintetizaram em 5 pilares, que é a vontade livre, que é referente à vontade do homem de escolher ou não a Deus, né? Segundo os ensinos de Armínio, cada pessoa tem livre arbítrio para escolher seguir a Deus ou não. E é isso que a gente crê. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, o Senhor entrará e ceará com você. O Senhor não é ladrão, não vai arrombar a porta. Então é nisso que a gente crê. Primeiro ponto, amém? Segundo ponto, eleição condicional. Na teologia cristã, a crença de que Deus escolhe para a salvação eterna aqueles que permanecem em Cristo. Então como é que eu vou ser salvo? Por meio da fé, né? Por meio da graça, através da fé. Então se eu permanecer firme em Cristo até a volta dele, glória, eu estou lá, dando aleluia, louvando e exaltando o nome do Senhor. Outro ponto, expiação ilimitada. O sacrifício de Cristo foi destinado tanto a disponibilizar a salvação para todos, quanto para conquistar a salvação a todos que creem. Meu irmão, então é para quem crê, não é para um grupo seleto ou para um grupo enumerado, não, é para todo mundo que crê. Você crê em Jesus através da fé, por meio da graça. O sangue de Jesus valeu por mim e por você, foi por todos, amém? Outro ponto é a graça resistível, né? Que o arminianismo, né, defende. O ser humano pode resistir à ação do Espírito Santo em sua vida, ou seja, escolher ou não ser atraído por ela, né, para a salvação em Cristo. Sendo assim, para ser salvo, primeiro o homem precisa escolher ir em direção a Deus e depois aceitá-lo. Por isso que todas as vezes, final de culto, a gente pergunta: quem quer aceitar Jesus?
Porque o Espírito Santo, ele está nesse lugar. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que o primeiro passo tem que ser meu e seu. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor está nesse lugar, dizendo para você: estou à porta e bato. O primeiro passo tem que ser seu. E você, com fé, diz: Senhor, eis-me aqui. E o restante quem vai fazer é Ele. Uma obra maravilhosa na sua vida. Amém? Aleluia. Outro ponto é a queda da graça. Um homem pode deixar de ser salvo caso peque e não se arrependa dos seus maus caminhos. Irmão, tá na igreja, não é referência para você ser salvo. A gente vai falar sobre sola fide, né? Não é referência para você dizer: eu vou para o céu, não. E também longe de mim querer julgar aqui quem vai para o céu ou quem vai para o inferno, né? O único justo juiz é Deus, e graças a Deus eu não quero ser Ele. Eu quero me parecer com Ele, um Deus santo, justo, maravilhoso, poderoso, lindo, formoso, cheiroso. Mas se você estiver aqui e não se arrepender dos seus maus caminhos e não se converter de fato, você não tem como ter acesso a esse Pai. Jesus falou: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. E aí são os 5 pontos do arminianismo. E a gente pode depois debater em um outro momento, né, sobre as diferenças do arminianismo para o calvinismo. Só que esse não é o tema da ministração. Eu só quis dar uma pincelada, porque o Hugo tinha falado. E assim, é até bom, porque muita gente está chegando, né, qual a visão da igreja sobre a doutrina cristã, enfim. Amém? Esclarecido? O importante é que todo mundo vá morar no céu. Então vamos junto, de glória em glória, de fé em fé, dizer: Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero fazer a diferença. E eu queria que vocês abrissem em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Aleluia. Obrigado, Senhor, por se levantar homens de Deus aí para ser usado meus instrumentos. Abençoa esse homem, seu casamento. Prepara a madre da esposa dele para vir filhos abençoados, segundo a tua vontade. Eu creio, tu crê? Cadê ela, hein? Tá ali no remanto, né? Fala em línguas não agora, tá? Deixa eu falar depois. Aleluia. Ficou rosa. Amém, eu creio. Espero que eles puxem a você, né? Porque se puxar o Rafa, a igreja não vai conseguir segurar a criança, né? A inteligência, tá? Beleza. Amém. Todos abriram em Romanos 1. A gente vai ler só o verso 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro os judeus e depois os gregos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que desde o princípio ao fim é pela, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua doce palavra. Então, a gente começou falando que era pela graça e não pelas obras. E eu vou trazer também um pouquinho do pela fé e não pelas obras. Muitas doutrinas, né, sustentadas pela igreja romana, estava em aberto desacordo, né, com o ensino da Escritura. E houve muita controvérsia sobre muitos temas, né, para a teologia cristã. Então, no entanto, o estopim da reforma, né, está diretamente relacionado à forma como nos apropriamos da salvação. Contra a doutrina da salvação pelo mérito, a teologia reformada afirma que somos salvos pela graça mediante a... Lembra disso, irmão? É pela graça. Por mais que você queira vir todos os cultos aqui, chegar de 7 horas, não, de 6, né? De 6 horas, chegar 1 hora antes, sair de 10 horas, todo mundo foi embora, eu vou limpar a igreja, né? Mas não é mérito seu, a salvação é pela fé. Amém? Nenhum de nós tem mérito para barganhar com Deus. Somos todos pecadores
e por isso tudo que merecemos é a morte, que o salário devido ao nosso pecado. E aí Romanos 3:23 fala o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque um dia Jesus Cristo veio ao mundo como servo, veio ao mundo como homem, e Ele era o próprio Deus, e morreu por mim e por você, para que a gente tivesse essa viva esperança. E aí Romanos 6:23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá um glória, crente. É pela fé que nos apropriamos do sacrifício de Jesus, que Ele realizou na cruz do Calvário em nosso lugar. A salvação é concedida a todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu irmão, se você crê, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Quando entendemos que não temos mérito nenhum diante de Deus, que tudo que fazemos sempre será manchado pelo pecado e que somos incapazes por nós mesmos de obter a nossa salvação, nos refugiamos em Deus e encontramos abrigo seguro nele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, porque Ele é minha torre forte, e debaixo das asas dele estarei seguro. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, Deus é bom. Mas muito mais do que se pregava naquela época, a reforma também teve uma preocupação com relação ao formalismo, que é outra controvérsia a respeito da fé, que se refere à própria natureza da fé. Então, é comum as pessoas imaginarem que a fé é formalismo religioso, e formalismo religioso são a mesma coisa. Esse erro foi cometido lá na Idade Média, quando as pessoas viam os homens frequentemente nos trabalhos da igreja de forma zelosa. Eles imaginavam: aí vai um homem de fé, porque eles imaginavam que a fé era uma coisa externa. No entanto, por mais importante que seja o zelo religioso, a fé é muito mais que isso. Não devemos desprezar o valor da participação dos cultos e no cumprimento dos deveres religiosos. Viver pela fé é muito mais do que a prática de atitude religiosa. Viver pela fé é viver em obediência à palavra do Senhor, é ter comunhão com Deus e zelar pela vida cristã. O que mais é triste nessa história é que os erros não foram cometidos somente na Idade Média. E aí a gente vê, eu acho que domingo retrasado, estava falando sobre fala comigo Deus, e aí me remeteu a Eli, profeta. Naquela época era raro Deus falar, porque o homem ao qual era para ser usado, vaso de Deus, se omitiu. Tinha uma fé simplesmente externa, fazia as coisas por liturgia. E quando o Senhor falou para ele que ele precisava se converter, precisava brigar com os filhos dele, ele não tomou nenhuma atitude. O Senhor agiu para que o povo não perecesse. Outra situação nessa fé de formalismo foi Ananias e Safiras em Atos 5. Eles queriam demonstrar ter mais fé que as outras pessoas. E aí na hora de devolver o dízimo, eles queriam dizer: ó, eu vendi uma fazenda, eu quero ter tudo lá. Só que mentira, irmão. E aí a reflexão que eu quero fazer, que o Hugo iniciou no início do culto: e o que é que eu tenho feito com essa fé? Que tipo de fé é a minha e a sua? Que tipo de fé é a minha e a sua? Muitas vezes, a gente até comentou ontem na rádio, a gente tem que tomar cuidado enquanto cristão, para não imaginar que somos os super crentes. Como eu falei, não estou desmerecendo a igreja, tem que vir para escutar a palavra, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas que não seja só isso, que você não se acostume só com ouvir a igreja, mas que haja uma transformação na sua vida. Amém? E aí,
Outra questão da reforma foi a questão da fé secularizada. E aí, nos estudos, a gente faz uma reflexão, pelo menos eu faço para mim, toda vez que eu busco na palavra, Senhor, como é que eu tenho sido como cristão? Será que eu tenho negligenciado? E aí é um alerta para mim e para você que tem que ser todos os dias, viu, irmão? Todos os dias, lê a Bíblia hoje, lê amanhã de novo. E se você deixar de ler amanhã, no outro dia você vai deixar também. Aí no outro dia você lê, quando você for perceber, você passou um mês sem ler a Bíblia. E aí como é que vai se fortalecer? Como é que vai lutar com as armas da fé se não conhece a palavra? Então é um cuidado, uma reflexão que a gente tem que ter. E aí o que acontece? Nesta forma de secularização, os aspectos externos da prática religiosa são preservados, mas o seu conteúdo espiritual é esvaziado. A pessoa continua frequentando os trabalhos na igreja, mantendo suas amizades evangélicas e todo o aspecto da piedade, mas o seu coração está vazio. E aí eu trago o que tem em Mateus, capítulo 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Que a minha fé e a sua fé não seja uma fé secularizada, que nós possamos viver a metanoia do Senhor constantemente, que a nossa mente possa ser transformada pela renovação do entendimento através da palavra, que você não possa utilizar os momentos de culto simplesmente como um momento social. Eu vou para a igreja porque depois a gente vai passear com os amigos evangélicos. Então, que você possa rever os seus conceitos. Somente a fé. Por mais que você venha para a igreja, mas se não for a fé em Deus, a fé em Jesus, não adianta, irmão. É em Jesus, não é fé na fé. Eu tenho um pensamento positivo, não é em Jesus. É em Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da minha e da sua fé. Amém? A Escritura menciona vários casos desse tipo, mas há dois que são emblemáticos. Um dos casos é quando Deus condena o formalismo religioso vazio dos judeus no tempo do profeta. E aí, Isaías 1, de 11 a 12, fala o seguinte: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocaustos, de carneiros e gorduras e animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Então, quando você vier à casa do Senhor, que o seu culto possa ser racional, que não venha só simplesmente canções de aleluia, só da boca para fora. Às vezes tem até a cara de crente, né? Meu Deus, né? Faz aquela careta, né? Acho lindo quando minha esposa está orando e começa a chorar. É uma careta que, aleluia. É sincero, verdade, é sincero. Espero, né? Porque quem esquadrinha é o Senhor, tá? Mas então, que você tome cuidado para não ser só simplesmente uma careta no meio do culto e não ser simplesmente uma voz bonita, né? Igual da Kalina que estava cantando aqui, né? Voz forte. Estou impressionado, viu? Tua esposa casou bem, né? Ou até mesmo desafinado, né? Estavam comentando, eu vou dizer... Estavam comentando hoje na audição: rapaz, quando eu sento perto do Hugo, até eu desafino. Ainda bem que ele vai casar bem, né? Para balancear e equilibrar isso aí, aleluia. Deus é bom, maravilhoso, tá vendo? Deus é maravilhoso. Já pensou? Hein? Deu até um violonista para tu, hein, mulher? Com essa voz abençoada, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então eu digo para você: cuidado, crente, em nome de Jesus, cuidado, que você não viva uma fé fingida, mas que possa de fato ser transformada essa fé, que você possa internalizar: Senhor, como é que está a minha fé? Como é que está o meu objetivo de vir hoje para a igreja sábado? O que é que você tem feito com essa fé?
Será que você tem sido obediente ao Senhor? Porque o correto é quando nós temos a fé em Deus, quando nós acreditamos nele, nós precisamos querer ser igual a Ele. E como é que Ele foi? Um Deus amoroso, um Deus que a tempo e a fora de tempo não se calou. Ele falou: vem os pequeninos, vem, cuide das viúvas, pregue, ide e pregai por todo mundo. E aí, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, nós precisamos agir como Ele. E isso é natural, não é nada forçado. Mas se você não está agindo como Ele, é um alerta para mim e para a sua vida. E esse alerta tem que ser constante. Poxa, eu acordei hoje, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não seja uma fé fingida, mas que possa fazer algo semelhante ao que o Senhor faz. Que Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que o nosso ensinamento possa vir diretamente dEle. O segundo fato que é mencionado na Bíblia, né? Quando o Cristo é glorificado na visão de Apocalipse, dita a carta à igreja de Éfeso. E aí eu só lembro da minha esposa, que ela ama falar essa parte de Apocalipse. Quer conversar sobre Apocalipse, vá sentar com ela, porque ela gosta de conversar. E aí, Apocalipse fala o seguinte, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que aconteceu naquela época? O vigor espiritual dos crentes de Éfeso não era mais o mesmo. Essa igreja tinha sido privilegiada. Aí você imagina, passou por lá Paulo, aí Paulo deixou Priscila e Áquila, depois veio Apolo, mas em seguida veio Timóteo, e depois passou João naquele lugar. Então era a igreja privilegiada, passaram grandes homens de Deus naquele lugar. E mesmo assim, a igreja desanimou na fé. Os primeiros cristãos de Éfeso tinham sido edificados na fé e tinham cumprido o seu papel de candeeiros do mundo, apresentando seu Senhor a uma nova geração, mas essa nova geração não tinha o mesmo vigor espiritual da primeira. A fé estava em perigo, porém, tanto para os judeus do tempo de Isaías, quanto para os crentes de Éfeso, havia uma esperança de arrependimento e fé. E é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O Senhor lhe trouxe aqui para lhe indagar: como é que anda a sua fé? Em que está embasada a sua fé? Em que está embasada as suas necessidades? E aí eu queria falar sobre o ateísmo cristão e já me encaminhar para o final dessa breve reflexão. A segunda forma pela qual o fenômeno da secularização da fé pode ser percebido é por meio do que podemos chamar de ateísmo cristão. Se no formalismo os aspectos externos da fé podiam ser vistos no ateísmo cristão, nem mesmo esses aspectos externos podem ser vistos com facilidade. Se a gente imagina que no formalismo, se a gente vê as pessoas indo para a igreja, querendo aparentar, né, alguma coisa, no ateísmo cristão, nem isso a gente consegue ver. Então, não há mais frequências regulares nos cultos, apenas visitas esporádicas, desprovidas de compromisso com a causa do Evangelho, ou nem isso. O comportamento social em nada difere do comportamento de um não regenerado, e a Bíblia se transformou em um amuleto. Eu esqueci a palavrinha que fala, que não é superstição, misticismo, né? Termina sendo, usando a Bíblia como um amuleto lá. Eita, o que é que tem para mim hoje? E simplesmente abrir a palavra de forma aleatória. Tome cuidado, procure estudar a palavra, ame a palavra, leia a palavra, porque aí vai ser gerado fé no seu coração. Crentes, tomem cuidado da forma que você tem vivido, que o sacrifício na cruz do Calvário, ele não foi em vão, e foi um alto preço pago. A salvação é pela graça, mas não foi de graça, custou um alto preço do próprio Filho de Deus. E aí eu queria pedir à equipe de louvor, queria que você fechasse seus olhos, que você pudesse orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus,
Se porventura a minha fé está secularizada, está fria, está fora dos teus padrões, como o Hugo falou, aumenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé, assim como os heróis da fé foram justificados, que eu possa receber essa justificação e essa regeneração. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a tua juventude, Pai, que nesse momento precioso desse tema da fé cristã, dos 5 solas, que possamos ser avivados por essa palavra, que possamos ser inconformados em viver uma vida qualquer, mas que possamos ser uma juventude forte no meio de uma geração corrompida e perversa, que mesmo pecadores, mas o Senhor faz igual fez a Isaías quando se deparou com a tua majestade, Senhor. Faz, Senhor, no meio dessa juventude. Vem com brasas vivas nessa noite, Senhor, do teu altar, e toca nos nossos lábios, Senhor. Que haja uma metanoia na nossa vida, que a nossa fé possa ser renovada. Deus, em nome de Jesus, opera no nosso meio o teu sobrenatural, porque sabemos que tudo isso é para os dias de hoje, Senhor. Que nós não venhamos ser alheios e relapsos, mas renova, Senhor. Renova os nossos corações, nos renova diante de Ti. Deus, se porventura existe alguém aqui afastado dos Teus caminhos, Tu és o justo juiz, o Deus que derrama o Teu sangue por todos, que haja um convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo de Deus, nos faz jovens fortes, ousados e compromissados com a Tua palavra. Derrama nesse lugar, no nosso meio, Senhor, uma unção especial, uma unção de ousadia no meio da nossa juventude, Pai. Uma unção de transformação, que possamos ser verdadeiramente impactados pela Tua palavra. Sabemos que nós não somos capazes, que nós não podemos, mas é através do Senhor, Pai, através do Teu Santo Espírito que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, vamos adorar o Senhor.